Olá, Fitufi! Começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora em si vou comentar sobre Peach e Cal, um chip, um BL, um drama, uma sinopse, trajetória que já tem um bom tempo, né? Assim, eu tava entrando no mundo BLístico quando tava lançando Dark Bookies. Então assim, eu não acompanhei, eu não peguei, não foi minha vibe. Então hoje aqui agora, depois de tudo isso, eu assisti a trajetória do casal em si, passando por Kiss Me Again, depois por Dark Bookies e terminando em Oscar. E assim, foi bom porque eu não tive expectativa em nada. Eu queria ver os atores atuando, sabe? O Neil e o Tai, eu acho que esse é o nome dos atores. Eu queria ver eles atuando, eu queria assistir algo com eles. Só isso. Então eu fui lá e assisti. Algumas pessoas próximas a mim falaram que talvez não fosse bom que se me Again, tá? Assim, aquela coisa. Só que, de fato, eu não tava com expectativa, sabe? E também eu não fui atrás pra saber, sabe? Tipo, se teve polêmica, trajetória, sabe? Tipo, ai, teve algo de errado. Não fui. Esse vídeo aqui agora é pra comentar sobre a trajetória dos personagens e falar o que eu achei, o que eu acho, o que eu gostei, do que eu não gostei e de fato em si. Então comente muito aqui embaixo se você pegou o hype, sabe, de Dark Bookies, se você pegou, assistiu, comente porque aqui agora esse vídeo também é sobre isso, né? E eu acho que ele não vai dar tão bom assim, mas o importante é comentar sobre a história também como um todo, ok? Começando aqui agora sobre Kiss Me Again, né? Onde eles são um casal terciário, secundário. Eu não vi o Lacorne, eu peguei um resumo no YouTube, né? Feito pela própria GMMTV, sobre a história de Pete e Cal em Kiss Me Again. Então, assim, não peguei o Lacorne, porque também eu acho que não vale tanto a pena também se pegar o Lacorne pra assistir. Nos mares, o melhor, eu peguei o melhor do bonde, que é o Pete e Cal, pra assistir. E eu peguei, assisti, e lá é uma história que ela é bem antiga, gente. Tipo assim, é babado, sabe? Quando eu peguei, eu falei, vixe. Ai, gente, vou tirar leite de pedra, porque assim, é legal, mas não tem substância pra hoje em dia, sabe? Eu acho que os atores estão bem, tá bacana a história, só que eu acho ela fraca, sabe? Em Kiss Me Again, eles estão fracos, eles estão assim, um casal terciário do secundário bem lá atrás, sabe? Então assim, é bem os moldes daquilo, sabe? Era bom naquela época, eu acho, ou também não sei se era tão bom em si, mas eu acho que era bom porque eles ganharam um BL próprio, né? Um spin-off, então assim, eu acho que era bom, deu certo. Então, assim, era bom naquela época, sabe? Não é que seja terrível, só não é algo substância de você assistir hoje em dia, sabe? Eu acho que tem muita coisa boa, de fato, pra assistir. E eu acho que o Pete e o Cal em Kiss Me Again é só algo que você passa, sabe? Passou. Porém, de fato, é aquilo. Eu só queria assistir algo com os atores. E eu consegui. Só que, de fato, realmente, eu acho que a história, ela peca um pouco, sabe? Ela deixa muito a desejar. Ali também eles estão num lance onde cada rodada que dá é um olho roxo. De fato, eles não conseguem se comunicar muito bem em si sobre o que eles sentem. Rola esse conflito em si de ideias, sabe? Você entende também que ali acontece isso, né? Parece que o Cal, ele começa a gostar primeiro, né, do Pete, sabe? Então, ele também é confuso, eles ficam se desencontrando pra não ter aquele momento em si pra entender o que eles sentem um pelo outro de fato em si. Então, entra uma briguinha aí que você sabe aonde isso vai dar. Então, ela é bem clichê, ela é bem clichê e ainda eu considero ela bem fraca, mas é aquela coisa, era o que funcionava lá atrás e tava começando talvez em si, sabe? Quando tava tendo Dark Bookies, né, e tal, ó, Kiss Me Again, né, lá atrás, então, tipo assim, tava começando, né, então, naquele molde eu acho que funcionava, mas hoje em dia ela é só fraca e clichê, a história não anda muito em si, sabe, então, porém, prosseguindo para Dark Bookies, a história começa, quer dizer, bem da onde terminou Kiss Me Again. A gente entende que ali já na intro em si de tudo, eles ainda são um casal que tá no armário, né, que ainda estão esperando um tempo de ambos em si poder se assumir, falar para todo mundo em si que eles são um casal. Ainda estão nesse ponto em si de partida que ainda não foi tão dado em si, mas que eles estão namorando ali já tem um bom tempo e que eles se conhecem, sim. Então, de fato, foi algo muito bom pra mim. Não o fato de estar no armário, né? Mas, assim, não é esse ponto assim. Mas em ser um casal que tá no armário em si, sabe? De estar tentando esperar um tempo, tá tudo bem. Eu achei bom porque começou bem aonde terminou, sabe? Que se me Então, assim, só, pá, continuou. Achei bacana porque você não perde nada da história também. Não fala aquela coisa, ai, passou tanto tempo em si. Não. É bem aqui, começou e parou. Então,
Achei bom, achei bem positivo. Só que tudo isso vai começando a crescer, vai ganhando uma pegada maior, sabe? Então acho que a gente entende também muito a cabeça também do Cal, sabe? Ele tá esperando o tempo dele certo, porque ele também pensa na mãe dele também, sabe? Ainda em si é uma pauta, né, que ele tá resolvendo isso com ele mesmo em si também. Então eu acho que é muito bacana, é muito bem introduzido isso. A gente entende a visão de ambos e como também o Cal, né, ele tá pensando, ele tá com receio, ele tá com medo de contar pra mãe dele, sabe? De abrir de fato em si, sabe? Então, realmente eu acho que é muito bacana porque ele já se conhece. Porém, ele não tá confortável em contar, sabe? Isso. Então, assim, tudo certo, sabe? Eu acho que é muito bacana você ter o seu tempo certo, sabe? Pra contar, sabe? O que você. Porque é algo muito pessoal seu. É algo que você. Né, se, assim, se você quiser, bem, se você não quiser, ninguém não tem nada a ver com isso, sabe? Então, assim, você sendo um bom ser humano, é tudo bem. Então, eu acho que aqui é bem, aqui, de fato, é bem bacana porque ele dá aula, ele é professor de matemática, não é qualquer coisa. Então, ele é bem esforçado, ele é um filho perfeito, ele torce pra ser muito perfeito, de dar orgulho pra mãe dele, sabe? Porque, então, isso é um ponto que assim, pesa nele porque contar que ele é gay pra mãe dele, talvez, né, ela seja um baque pra ela e, sabe, ele é um menino prodígio, que vai bem no colégio, ele dá uma boa aula, ele é bem estudioso, ele luta, batalhador, ele quer o ganha-pão dele, então assim, ele é esse filho perfeito, sabe, tipo, ali, a gente entende como isso é introduzido e como ele se vê e como ele tá com medo de como as pessoas vão ver ele também quando ele contar, então, porém, a gente consegue perceber também que ele é o que mais demonstra. Por mais que ele também tenha essa pauta, né, sobre estar no armário, de não contar, de querer contar, sabe, de estar pensando nisso também, ele também tem um lado onde ele é muito amoroso. Ele demonstra muito carinho, sabe? Eu acho que a forma dele de demonstrar é no contato, sabe? No contato, sabe? Realmente, de fato em si, é a maneira dele de demonstrar carinho. E eu percebo muito bem isso, sabe? Então eu acho que isso tudo é bem aplicado, muito bem colocado, muito bem desenhado. Eu acho que ele evolui muito, muito. Ele começando evoluindo na história, sabe? Então, eu acho que foi um personagem que ele cresce, que ele abrange, que ele cresce, que ele, sabe, floresce. É muito bom de fato. Só que tem, pela de mão, tem o Peach, né? E o Pete, ele é uma pessoa onde eu demorei pra engatar com ele, sabe? Porque, de fato, ele é um menino rico, que sempre teve tudo, ele não sabe o que é dificuldade, então pra ele isso tá um pouco fora da zona dele de conforto, sabe? De tentar entender, sabe? Então, assim, só que também de antemão, ele é muito ciumento. Eu acho que o personagem ainda que ele engata e ele demora um pouco a evoluir nessa questão também, porque eu acho que era muito molde de lá atrás, né? Tipo, ai, ser ciumento. Hoje em dia isso não é legal, sabe? Só não é legal, sabe? Tipo, ai meu Deus do céu, tem esse lance todo assim, sabe? Eu acho que cansa, né? Fica cansativo. Eu acho que hoje em dia isso não iria acontecer, né? Mas também ele tem um lado onde ele não sabe muito bem o que vai ser do futuro dele e também de fato ele recebe uma pressão porque ele tá no último ano de faculdade e tal, aquela coisa toda em si. E todo mundo que tá em volta dele sabe o que quer fazer, só ele que ainda não, sabe? Então ele vai se entendendo, se descobrindo. Então eu acho que essa evolução acontece, ela ocorre, sabe? Ela vai de antemão em si. Eu acho que isso é bem colocado porque de fato ele precisava amadurecer, sabe? Tirar muito, porque a gente entende também que ele fala, sou assim, ciumento, sabe? Porque você ainda não contou que a gente que a gente namora, então assim, a gente entende, mas assim, o Pete, ele foi um personagem onde demorou a engatar um pouco, sabe, ali, porque eu fiquei tipo, não, sabe? Fiquei um pouco assim, mas uma hora foi porque a gente entende também, porque a gente sabe o que se passa, porque também tem um vilão, né, na história que tem uma rixinha e toda a história ela começa assim, é o grande pilar da história em si, sabe? Então, eu acho que foi um pouco, sabe, que faltou criatividade pra história, sabe? Eu acho que lá atrás, quando ela foi lançada, ela poderia funcionar, ela dava certo. Hoje em dia, quando você vai ver, só não é muito bom, sabe? Ela fica cansativa, porque tem esse ponto de narrativa, onde tem um menino lá que gosta do Cal, e o Cal não dá a mínima pra ele. Aí o Pete não gosta, né, dele, sabe? Realmente o menino é encrenqueiro, só o Cal que não vê isso, porque o menino não demonstra isso pro Cal, né? Então, assim, realmente essa posição também em si, que só o Pete vê esse lado dele chato, feio, né?
idiota, né, nesse aluno, né, que o Cal tem, né, que só perante mão ele pede para que ele não dê mais aula, porém não tem o que fazer, porque de fato a gente entende também essa zona aonde de privilégio, né, que o Pete tá, porque ele fala bem assim, ai, você sai e eu pago o dobro, né, que ele te paga para ter aula, mas não é a questão, eu preciso trabalhar, você tá me humilhando, me dando dinheiro, sabe assim, não é isso, só porque eu sou seu namorado e você pode me dar dinheiro pra, tipo, ai, faz isso e aquela coisa, não é assim. Então também tem a mãe dele, porque mexer com as aulas vai mexer ela no trabalho também, porque ela tá, né, e tal, assim, então é uma via de mão dupla. Então, a gente entende esse privilégio dele, como ele demora a sair dessa zona de conforto dele também, sabe? Então, eu acho que isso tudo cresce, tudo evolui. Eu acho também que vai por um caminho também que você entende, né? Mas tem uma hora que é só isso. É só isso. É só essa briguinha com o aluno, aí os dois no meio, aí o aluno no meio também. Tem uma hora que é só isso a história, sabe? Que te dá agonia, porque assim, é só isso, é só isso, é só isso. Mas é como eu disse, a história também ela chega a ser um pouco fraca. Mas eu acho que naquele tempo, né, ela funcionava. Funcionou, acho que bem, né? Então. Só que chega um ponto onde ele começa a mentir, né? Ele fala que ele não tá dando mais aula também pro menino, e ele tá dando, né? E tudo que ele fala também, né? O Pete fala bem assim, ok, tá tudo certo, mas não minta pra mim, sabe? Então eu acho que a confiança também aí, aonde ele pede uma confiança que ele não dá também de antemão, sabe? Porque ele pede pra que o Cal sempre conte tudo pra ele, que não minta pra ele. Porém, ele ainda tem ciúmezinho, sabe? Com algumas coisinhas aí também. Mas eu acho que é aquela coisa, ele não pesa tanto em si, sabe? Nessa questão em si. Porque a gente entende também que na metade da história, o personagem ele já evoluiu. Porque não tem mais com que ele ter ciúme. Porém, tem um aluno que aparece. Então, isso em si acaba sendo cansativo, né? E tal. Mas eu acho que não é tão pesado nos ciúmes. É só que a gente entende também que ele fica assim porque eles não são assumidos como um casal, né? Então ele se sente menor, né, sobre essa questão também em si, porque ele fala que se contasse que eles são um casal, ele não teria que se preocupar, né, com isso, né? Então assim, só que chega um ponto onde é só o Pete, o Cal e o aluno. O Pete, o Cal e o aluno. O Pete, o Cal e assim só vai e a história não anda um pouco, sabe? Fica assim, tá, eu já sei disso. E aí, o que mais? Sabe, tipo, fica faltando um tempero ali, sabe, na metade da história. É só isso. Porém, de fato, assim, no final da história, no arco final dela, a gente entende, a gente compreende, sabe? Porém, no todo, eu só achei uma história um pouco cansativa, porque ela tem só um pilar, sabe? E eu acho que ela andou tanto e ela não conseguiu se resolver. Sabe quando você assiste algo e tá, vamos lá. E quando chega no final da história, você fica assim, tá, isso foi resolvido assim, dessa forma, tipo, então tá. Porque, assim, é muito legal ver os dois atuando, é muito legal, eu acho, mas assim, a história pra mim, ela só não dá, sabe? Eu vejo assim, ah, ela é tão fraquinha, sabe? Mas é aquela coisa, eu não fui com expectativa, esperança, não fui. Não fui. Mas, assim, você só fala e olha, tá, deu pra passar o tempo, sabe? Então, eu acho que foi isso, sabe? Então, assim, a gente tem um casal que evolui no mínimo, eu acho assim, sabe? Eu acho que, como eu disse, chega um ponto onde é só o Pete, o Cal, sobre ele tá mentindo, né? E o Pete, sabe? E o aluno e tal. Então, assim, chega um ponto onde é só isso. É só os três. E a história não. Eu sei que ela dá bagagem pra aflorar mais o Pete, assim, aflorar mais o Cal. Ele pena também um pouco ali também, né? O Cal também na história final, né? Que o aluno mentiu, né? E tal. Aí ele descobre, né? Que o aluno, né? Também não é uma pessoa boa, né? Que ele se enganou, sempre teve errado sobre ele. Mas eu acho que naquele tempo ela fazia certo. Ela dava bom. Ela deu bom, sabe? Eu acho. Então ela foi bom naquele tempo. Hoje em dia ela só não é assim. Ai, não vou assistir não. Sabe? Tipo, nesse jeito, assim. Mas eu acho que é bem bacana a história, sabe? Eu acho, mas no todo eu acho ela fraca, sabe? Então, em Oskai, eles continuam da onde parou, sabe? Eles continuam, porque de fato é como eu disse. Pra mim, eu vejo que o Cal, ele demonstra muito amorzinho, ele demonstra muito amor, muito afeto, muito carinho. Só que o Pete, ele tem uma outra maneira de demonstrar carinho, sabe? Eu acho que nele é mais ação, mais assim, é um outro jeito, sabe? Você entende ali que o Cal ele demonstra. E aqui em Oscar, né, nesse episódio especial, é bem sobre isso, porque ele mente, né?
que ele tem que fazer algumas provações ali, né, pra ele não ter uma má sorte e tal. E é um tempo onde ele quer passar do lado do namorado, sabe? Eu acho que a história em Yoskai, ela é simples, mas ela se propõe a pegar um ponto que estava mal resolvido, eu acho que lá atrás, sabe? Então, quando você pega, você entende aonde eles querem colocar um ponto final, sabe? Então, eu acho bem bacana como terminou. É algo simples, né, em Yoskai, tipo, né, é algo bem pequenininho de fato, mas eu acho que deu muito bom, né? Então, assim, no final, Pete Cal é um shipper, né, e tal, né, uma história, né, e tal, assim, que eu vou lembrar com muito carinho, sabe, Pete Cal. Eu vou lembrar, assim, com muito carinho, eu acho que deu muito bom, eu gostei da história, eu só achei ela fraca, sabe? Eu não vou ser o maior hater dela do mundo, não. Eu assisti, não fui com expectativa, né? Mas no final eu achei ela bem fraca, de fato, sabe? A história, né, dos personagens em si. Então, no mais em si é sobre isso. Eu espero muito que você tenha me entendido. Não tô aqui pra retirar a história, porque não tem nem precisão, né? Já tem um ponto pra história também, então, tipo assim, não tem sentido nisso. Então, eu achei ela bacana, só achei ela fraca, né? Então, no mais é sobre isso. Então, espero muito mesmo que você não tenha, né, me entendido errado. Aqui agora eu não tô pra retirar a história. Ai, meu Deus do céu. Não, não é sobre isso, ok? Então, no mais, é sobre isso como um todo, ok? Então, eu sei que eu já falei isso, mas aqui agora, ó, um beijo no coração de cada um de vocês. Então, assim, desculpa também, né, se eu falei alguma coisa errada, uma coisa que você não gostou. Perdão, não foi minha intenção, de fato, ok? Então, no mais é sobre isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.